Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso, um prazer como sempre inenarrável poder estar aqui mais uma vez trazendo as mais importantes dicas para você que fará logo logo o concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Sem mais delongas, eu gostaria de te convidar para vir ao quadro, para que nós possamos dar início, portanto, aos estudos acerca da estrutura demográfica do Brasil. Vem comigo, vamos lá. Bem, como de costume, eu sempre trago para vocês aqui o meu endereço eletrônico, além exatamente do meu endereço das redes sociais, para que vocês possam, portanto, estar sempre me seguindo pelo Twitter, pelo Facebook, tirando as dúvidas, questionando, indagando, todas as inquietações que vocês tiverem, estarei, portanto, a serviço de vocês. Pessoal, vamos começar discutindo em especial os principais aspectos da população brasileira. Bem, sabemos que o Brasil em 2015 ele se aproxima da extraordinária marca de 210 milhões de habitantes. Bem, 210 é um número relativamente bem significativo. No entanto, apesar desse número, de certa maneira, parecer uma comemoração, merecer uma comemoração por parte de alguns, é importante dizer que, na verdade, para muitos, na verdade, é um pesadelo. Isso por um motivo muito simples. Um número muito grande de habitantes, ele traz uma série de consequências, sobretudo de sobrecarga na oferta de serviços por parte dos estados, por parte dos municípios. Nós vamos observar que, apesar de alguns comemorarem essa extraordinária marca de 210 milhões de habitantes, muitos governadores e prefeitos, na verdade, têm intensificado um processo de conscientização e planejamento familiar para que eles possam exatamente diminuir o número de habitantes futuramente. Da maneira como as cidades hoje estão estruturadas, da maneira como as cidades estão organizadas, perceberemos que o inchaço populacional, ele traz consigo uma série de mazelas e sequelas. Para começo de história, a nossa urbanização foi uma urbanização muito mal conduzida. Não houve planejamento. Se não houve planejamento, não tem moradia para todo mundo. Se não tem moradia para todo mundo, grande parte dessas pessoas, desses habitantes, acabam não tendo outra saída a não ser exatamente ocupar as áreas periféricas, as áreas marginais, as áreas que, sabemos nós, são em sua ampla maioria excluídas dos polos de poder. Nós vamos perceber que a ocupação dessas áreas acaba gerando um grave problema de ordem social, pois a ocupação dessas áreas marginais, em sua ampla maioria, são áreas de risco, onde nós teremos uma série de contaminações de doenças infecto-contagiosas, teremos graves problemas de mortalidade infantil, além de problemas relacionados ao tráfico, a problemas de violência, de exclusão e dentre tantos outros. Sabemos que os serviços que são ofertados nas áreas marginais são bem aquém dos serviços que são ofertados pelas áreas centrais, os grandes centros, e assim acaba que nós temos uma grande e terrível diferença das áreas centrais para as áreas marginais. É aquilo que certos especialistas dizem, que o processo de urbanização e ocupação das cidades, ele é marcado por uma eterna linha que divide o asfalto e o morro. É claro que nem todas as cidades brasileiras elas são dotadas de morro, mas muitas dessas cidades acabam tendo exatamente essa dicotomia. O morro, que é o lugar exatamente das pessoas pobres, que são exatamente as áreas periféricas, e o asfalto, que são as áreas nobres pelas quais apenas aqueles que possuem um poder aquisitivo relevante podem, portanto, desfrutar. Não se esqueçam que o espaço urbano ele é um espaço mercadoria e, como tal, ele acaba, portanto, sendo um dos principais alvos desse processo de discriminação e esse processo de marginalização dos habitantes. E, como eu disse para vocês, esse inchaço ele acaba, portanto, levando muitos governantes a empreender uma série de iniciativas com o intuito de impedir que esse crescimento desordenado de habitantes seja ainda mais severo. E eu te convido para vir ao quadro para que nós possamos acompanhar algumas dessas medidas. Vamos lá. Bem, para começo de história,
eu trago para vocês aqui uma charge que eu acho muito interessante, eu acho muito engraçada, que é uma charge, que é uma crítica que é feita exatamente ao rodízio de veículos que hoje existe, por exemplo, em São Paulo. Algumas cidades do Brasil, elas, de certa maneira, já apontam para um futuro muito parecido com o de São Paulo. Existe hoje uma série de problemas de congestionamentos. Cidades como Fortaleza já registram, por exemplo, em determinados horários de pico, mais de 200, 300 quilômetros de engarrafamento por diferentes partes da cidade, e isso acaba gerando, portanto, um grave problema relacionado à logística de transportes. É importante dizer que o número de habitantes, portanto, já está quase entrando nesse mesmo cenário. Aqui nós temos um policial, espero que seja um de vocês um dia, e aí ele diz exatamente o seguinte, ó, ele pede a cédula de identidade do cidadão, e ele diz: seu nascimento foi em ano par. Você não pode sair na rua hoje. E isso exatamente fazendo uma referência ao rodízio de carros, pois, como nós sabemos, as placas são utilizadas como método de controlar o fluxo de veículos em São Paulo, onde as placas de terminação 0 e 1 só saem nas segundas, 2 e 3 nas terças e assim por diante. E aí nós vamos observar que ele olhou para a cédula de identidade do cidadão e disse que, como ele nasceu em ano par, ele não poderia, portanto, sair à rua naquele dia. É claro que nós sabemos que isso é evidentemente uma piada, isso jamais poderá acontecer, ninguém poderá ser impedido de desfrutar de sua liberdade, do seu direito de ir e vir de maneira tão absurda. Mas, da maneira com que as cidades caminham com as superlotações, acaba que isso, de certa maneira, aterroriza e assusta muitos governantes, muitos políticos que estão exatamente juntos dentro da prefeitura e do governo do estado, na presidência, na responsabilidade de impedir que nós tenhamos futuros como esse. Pessoal, como vocês podem observar, nós temos agora aqui no quadro, no vídeo de vocês, o comportamento da taxa de fecundidade da mulher brasileira ao longo dos últimos anos. Se nós analisarmos da década de 60 aos dias atuais, nós vamos conseguir identificar uma série de questões importantíssimas. Para começo de história, há 50 anos, para ser mais preciso, há 55 anos, na década de 60, em 1960, a mulher brasileira tinha, em média, 6 filhos, como vocês podem observar. Já em 1980, 20 anos depois, a mulher ela passou a ter 4 filhos. Isso são médias. É claro que existiam mulheres que tinham muito mais do que isso. Em 2000, 20 anos mais tarde, a média de filhos por mulher passou, portanto, para 2. E em 2020, daqui a 5 anos, acredita-se, portanto, que a média deverá ser de 1,5 filhos por mulher. Pessoal, como é que esse cálculo ele é feito? Esse cálculo ele é muito simples. Nós vamos pegar o número de nascimentos que ocorreu em uma região durante aquele determinado período e vamos dividir pelo total de mulheres que possuem idade entre 15 e 49 anos. Pedro, é necessário ser mãe? Claro que não. Nós vamos observar que o que importa aqui não é a mulher ser mãe. O que importa é ela estar na idade de reprodução ou na idade fértil, como nós costumamos dizer. Se a mulher estiver entre os 15 e os 49 anos, ela está exatamente com o seu ciclo menstrual em atividade. Logo, ela está, portanto, apta a uma gravidez. E o que nós vamos perceber é, as médias de 15 e 49 anos, é claro e evidentemente que são médias. Existem mulheres que iniciam um ciclo menstrual antes dos 15 anos. Hoje em dia, devido a essa alimentação industrializada, fortemente modificada com uma série de hormônios, tem crianças com 9 anos de idade que já iniciam seu ciclo menstrual. Assim como tem mulheres que ultrapassam a casa dos 60 anos ainda em atividade. Lembrando sempre, por favor, iniciar o ciclo mais cedo, terminar mais tarde, não tem nada, absolutamente nada a ver com as questões de atos sexuais. O que faz as mulheres iniciarem mais cedo e terminarem mais tarde é tão somente as questões hormonais. E estas questões hormonais estão sendo alvos de grandes mudanças e transformações à medida que nós ingerimos e consumimos produtos cada vez mais geneticamente modificados. A industrialização dos produtos tem sido um dos principais problemas enfrentados por nós nesses últimos tempos, em especial pelas mulheres, fazendo dessa maneira com que nós tenhamos, portanto, a antecipação de muitos desses aspectos, tá ok? Volta comigo, vamos lá.
Então, como você pode observar, sempre que nós falarmos em taxa de fecundidade, a fecundidade também pode ser chamada de taxa de fertilidade. Essa taxa de fertilidade está relacionada às mulheres que possuem idade entre 15 e 49 anos. Lembrando que a primeira menstruação é chamada de menarca, a última é chamada de menopausa. É exatamente o período de início e fim desses processos. Pessoal, segundo dados do IBGE que foram coletados no recenseamento de 2010, observe que nós tivemos uma queda no número de filhos por mulher em todas as regiões do Brasil. Observe que aqui nós temos a comparação entre 2000 e 2010, onde a região norte saltou de 3,1 para 2,4, a região nordeste de 2,6 para 2, a região sudeste de 2,1 para 1,7, o sul 2,2 para 1,7 e o centro-oeste de 2,2 para 1,92. Pessoal, se nós analisarmos esses dados que foram publicados, portanto, pelo IBGE no último censo, perceberemos que a região norte e nordeste são as duas regiões com os mais elevados índices, vou até marcar aqui, ó, são os mais elevados índices de fecundidade, ou seja, são as duas regiões onde nós registramos o maior número de filhos por mulher. E aí nós vamos observar, portanto, que as demais regiões já estão inferiores, já estão abaixo da casa do número dos 2 filhos, tá ok? Por favor, não deixem de levar em consideração essa informação porque ela é muito precisa. Pedro, você disse que nos últimos 50 anos o governo ele vem investindo de maneira muito forte na tentativa de evitar um crescimento ainda mais rápido dessa população. Nós vamos observar que várias medidas foram criadas. Para começo de história, a urbanização dos grandes centros urbanos, ela foi uma das coisas mais importantes que nós já tivemos. Isso porque, se nós compararmos as áreas interioranas com os grandes centros urbanos, perceberemos evidentemente que as áreas interioranas elas estão muito, mas muito aquém do aparato tecnológico e da difusão da informação que nós encontramos nas grandes cidades. Nas grandes cidades, a difusão dos meios de comunicação é tão rápida, tão veloz e tão forte que ela permite, portanto, para aqueles que moram nos grandes centros ter um acesso à informação de maneira muito mais privilegiado do que aqueles que moram no interior. Dessa maneira, nós vamos observar que aquela brincadeira, aquela piada que nós sempre ouvimos de que na época dos nossos avós não tinha TV e que por esse motivo não restava outra saída a não ser fazer menino, nós vamos observar que essa brincadeira ela tem sentido. Ela tem sentido por um motivo simples. Na época da década de 50 para trás, nós vamos observar que a televisão era absolutamente escassa, não existia. Nós vamos observar que as rádios eram muito limitadas, nós não tínhamos evidentemente internet, então as pessoas elas não tinham conhecimento acerca dos métodos preventivos, elas não tinham, por exemplo, um processo de conscientização que os meios de comunicação eles permitem que nós tenhamos hoje em dia. Nós vamos então perceber que a urbanização é um processo que contribuiu bastante para que nós tivéssemos uma redução do número de filhos por mulher. Além da urbanização, eu já mencionei a questão dos métodos contraceptivos que foram fortemente difundidos. A difusão desses métodos permitiu, portanto, que muitas mulheres tivessem, portanto, uma redução muito grande da chamada gravidez indesejada. Além disso, a inserção da mulher no mercado de trabalho fez com que as mulheres elas passassem a ser mais conscientes e passassem até mesmo a ter um planejamento familiar mais rigoroso. Planejamento familiar, inserção da mulher no mercado de trabalho, métodos contraceptivos e a urbanização são os 4 principais fatores, meus queridos, que contribuíram para que nós tivéssemos, portanto, uma diminuição da taxa de fecundidade ao longo desses últimos 50 anos. E aí nós vamos observar que hoje, para você ter uma ideia, inserir a mulher no mercado de trabalho foi algo tão bem sucedido que o número de mulheres que estão, portanto, ocupando os nossos postos é basicamente o número de homens. E aí nós vamos perceber que isso está afetando até mesmo as relações matrimoniais. Mas afetando de que forma? Eu te explico. Se nós analisarmos de maneira
bem específica os dados que estão sendo disponibilizados, perceberemos que a média de idade hoje da mulher brasileira para casamento é uma média de 27 anos. Cuidado, gente, eu não estou falando em regras, eu estou falando em médias. Se eu me refiro a médias, é óbvio e evidente que existem mulheres que casam aos 18, aos 19, aos 20, e tem mulheres que só vão se casar aos 35, 40, 50 anos. O que eu estou dizendo é que essa média hoje é uma média de 27 anos de idade. Por quê, Pedro? Simples. As mulheres, elas conquistaram uma autonomia tão importante, tão louvável e significativa, que após terminarem o ensino médio, elas ingressam de forma imediata nas universidades. As universidades que durante muito tempo foram dominadas por homens, hoje em dia já podem ser muito, mas muito bem vistas com uma grande ocupação feminina, e essas mulheres, após concluírem a faculdade, ao invés de casar, elas vão tentar se consolidar no mercado de trabalho, na área desejada, fazendo dessa maneira com que o matrimônio ele venha apenas em segundo plano. Lembrando sempre, deixar ele para segundo plano não significa dizer que ele seja menos importante, ele só não é a prioridade do momento, porque a prioridade, ela exige, portanto, que você tenha planejamento familiar e organização. Tá claro? Volta comigo, vamos lá. Então, temos, portanto, todas essas características aqui mencionadas, que eu já acabei de informar para vocês. Em especial, nós destacamos os métodos contraceptivos, dentre os quais nós temos um realce muito grande para o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Nós vamos observar, gente, que essa queda da natalidade, a queda da fecundidade ao longo desses últimos 50 anos, fez inclusive com que o IBGE ele lançasse algumas estimativas interessantíssimas. A principal delas é de que, de acordo com eles, a partir de 2030 a população brasileira começará a decrescer em termos absolutos. Como assim a decrescer em termos absolutos? Vem comigo, vamos entender esse processo, que ele é muito, mas muito importante. Pessoal, se nós analisarmos a população brasileira em 2000, nós vamos observar que o número de brasileiros era de aproximadamente 170 milhões. Se nós analisarmos a população brasileira em 2010, perceberemos que o número de brasileiros subiu para 192. Em 2015, nós vamos ter agora uma população que já se aproxima da casa dos 210 milhões de habitantes. Observe uma coisa, mesmo com a queda da natalidade, mesmo com a diminuição do número de filhos por mulher, o número de habitantes no Brasil ele só aumenta. Porque, é claro, é evidente, as mulheres estão tendo menos filhos, os casais estão tendo menos filhos, mas mesmo tendo menos filhos, não deixa de ser um brasileiro a mais a ocupar, portanto, o país. E aí o que é que nós vamos observar? De acordo com o IBGE, quando nós chegarmos em 2030, nós vamos começar a decrescer em termos absolutos. De que forma? Eu te explico. Eu vou te dar um exemplo. Se hoje nós somos 210 e observe que de 2010 para 2015 nós tivemos um aumento de praticamente 20 milhões de habitantes. Observe que de 2010 nós tínhamos aqui 192 para 2010 é praticamente 20 milhões, é 18 milhões. Então, se falta aí 15 anos, vamos supor que em 2030, estamos em 2015, em 2030 vamos supor que nós tenhamos 225 milhões de brasileiros. Isso aqui é apenas uma estimativa que eu lanço para vocês. Se nós atingirmos a casa dos 225 milhões de brasileiros em 2030, segundo o IBGE, a partir desse ano, ao invés de nós continuarmos crescendo, mesmo com a diminuição da natalidade, nós vamos começar agora a decrescer, mas decrescer de maneira muito interessante, por um motivo simples. A partir de 2030, segundo o IBGE, as taxas de mortalidade elas vão ser maiores do que as taxas de natalidade. Dessa forma, se morrem mais pessoas do que nascem, a população, ao invés de aumentar, ela vai começar a decrescer. Decrescer até, portanto, se reestabilizar mais uma vez. Tá claro, pessoal? Por favor, não deixe de dar importância a isso, porque isso é muito significativo. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, a população ela cresceu em torno de 1,17%. Em 2000 éramos aproximadamente 170 milhões, como eu já mencionei, e hoje já ultrapassamos a casa dos 200 milhões de habitantes, aproximando-nos, portanto, dos 210. Aqui nós temos um mapa interessantíssimo, onde você observa a distribuição da população brasileira por todo o território nacional. Observe que nós temos praticamente aqui dois Brasis. Eu tenho um Brasil
super ocupado, um Brasil super povoado, um Brasil com grande densidade demográfica, um Brasil fortemente urbanizado, industrializado, desenvolvido. Em contrapartida, nós temos um Brasil absolutamente abandonado, repleto de vazios demográficos. Quando eu digo que aqui nós temos muitos vazios, não implica dizer que não tenhamos do outro lado. Do outro lado também temos. Mas é importante dizer que do outro lado, que é exatamente o que eu estou marcando, a quantidade de vazios é muito mais notório, é muito mais evidente, muito mais claro de ser visualizado do que na outra região. E aí nós vamos perceber que a população, portanto, ela está concentrada sobretudo nas regiões litorâneas, com destaque para as capitais, para os centros urbanos de maior relevância, tá ok, pessoal? Por favor, não deixem de dar atenção a isso, porque isso é muito importante. Pessoal, nós temos aqui alguns conceitos básicos que vocês não podem deixar de saber. Que conceitos básicos é esse? Nós vamos aqui falar, por exemplo, sobre o conceito de população absoluta, nós vamos falar aqui sobre o conceito de população relativa, vamos falar de áreas ecúmenas e anecúmenas, vamos falar de uma série de conceitos que são de fundamental importância para que você possa, portanto, fechar a sua prova. Lembrando que nós acreditamos sempre que na sua prova deverá haver, portanto, uma média de 10 itens a serem julgados, se a sua banca for, como nós acreditamos, a CESP, e dentre elas, com certeza, o assunto população, ele é um dos mais importantes. E o que nós vamos perceber é, falar sobre população absoluta é falar sobre o total de habitantes. Quando eu digo que o Brasil, portanto, ele tem aproximadamente 210 milhões de habitantes, eu estou exatamente dizendo que a população absoluta do Brasil é essa. O que significa dizer que essa população é uma população gigantesca, o que permite, portanto, o Brasil ser classificado como um país populoso. Um país populoso é todo e qualquer país cuja população ela ultrapasse, portanto, a casa dos 100 milhões de habitantes. Ou seja, nós somos hoje mais do que o dobro. Se nós somos mais do que o dobro, então nós vamos observar, portanto, que o Brasil é sim um país populoso. Já a população relativa é exatamente aquela que se refere à densidade demográfica. E sempre que eu falar em densidade demográfica, eu estou falando do número de habitantes dividido por quilômetros ao quadrado. Quando eu divido o número total de habitantes, ou seja, a população absoluta, pela área ao quadrado, eu vou encontrar a minha densidade demográfica. E como nós vimos no mapa anterior, nós temos uma parte do Brasil que tem elevadas densidades, em contrapartida nós temos uma parte do Brasil onde nós temos muitos vazios. Se o Brasil tem muitos vazios demográficos, ou seja, muitas ausências de pessoas em diversas partes do território, percebam que o Brasil ele não poderá, eu repito, não poderá ser classificado como um país povoado. Um país povoado é um país que não tem vazios. E se o Brasil tem vazios, ele não pode, portanto, ser assim caracterizado. Tá ok? Volta comigo, vamos lá. Então, gente, nós temos exatamente essa situação que vocês observam agora. E aí, como eu já expliquei para vocês, temos a população também relativa, lembrando sempre que um país ele pode ser populoso e não ser povoado, como ele também pode ser povoado sem ser populoso. Quem são os países mais populosos do mundo? Nós temos a China com aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões, a Índia com 1 bilhão e 200 milhões, os Estados Unidos com aproximadamente 307, 310, a Indonésia com 260 e o Brasil com 207, aproximadamente 210. Já os países de maior população relativa, aqueles que também são chamados de países povoados, nós temos como destaque Mônaco, Singapura, Vaticano, Malta e Bermudas. E aí uma coisa muito importante, gente. Atenção, é importante que vocês não confundam uma coisa. Aqui nós temos exemplos de países que são muito pequenos. Observe que a relação da população relativa, ou seja, a relação da densidade demográfica, está relacionada exatamente com o número de habitantes pela área. Se esses países eles tiverem uma área pequena, mesmo que eles não sejam populosos, eles poderão ser classificados como países povoados. Portanto, fica essa dica para que você, por favor, não se esqueça. Temos as nossas famosas taxas de natalidade e mortalidade, cuja característica é a proporção de nascimentos dentro de uma região, dentro de um determinado período, e a proporção de mortes ou de óbitos que são registrados dentro de um determinado período, exatamente relacionados ao total de habitantes de uma região.
não se esqueçam disso, por favor. Pessoal, sempre que eu encontrar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, nós vamos observar que eu posso fazer uma subtração das duas. Eu posso pegar a taxa de natalidade e dela diminuir a taxa de mortalidade. Quando eu diminuo a taxa de mortalidade da de natalidade, eu encontro exatamente o que eu chamo de crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo, ele também é chamado de um crescimento natural ou espontâneo. Lembrando que, se a minha taxa de natalidade ela for maior do que a de mortalidade, o crescimento vegetativo ele vai ser positivo. Se ele for menor do que a de mortalidade, ele vai ser negativo. Se ele for igual ao da mortalidade, ele será, portanto, de reposição. Então, não se esqueçam disso, meus queridos. E aí nós temos aqui um gráfico que representa, portanto, a diminuição do crescimento vegetativo no Brasil ao longo desses últimos anos. Na verdade, ao longo do último século. Aqui nós temos do final do século XIX, em 1890 até 2020, que são as estimativas. E aí nós temos uma queda acentuada da natalidade, tendo uma pequena oscilação na década de 60 e uma constante diminuição, portanto, da taxa de mortalidade. Tá ok? Pessoal, bem, encerramos assim mais uma participação. Fica o meu agradecimento, o meu desejo de bons estudos. Tenho certeza que nós estamos trilhando o caminho certo e com a minha ajuda e com o seu empenho, nós vamos com toda certeza garantir essa vaga que logo logo será, portanto, oficializada para você. Fica o meu abraço, o meu desejo mais uma vez de bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.